essa é a mesa de conjuntura, que nós chamamos representantes de 4 centrais sindicais. São as centrais representadas, né, na nossa base hoje, na direção também da FASUBRA, que se reflete também. Então, gostaria de chamar aqui o presidente da CUT-MG, Jairo Nogueira, a presidenta da CTB, Valéria Morato, a representação do CSP com lutas, Vanessa Portugal, e a representação da Intersindical, Érico Collen. Aqui nessa mesa, então, cada um dos nossos representantes aqui das centrais terão 20 minutos para poder fazer, né, a análise de conjuntura, e aí, ao final, a gente vai passar para o plenário. Se as pessoas quiserem fazer perguntas, poderão fazer aos nossos representantes que estão aqui na mesa. Ok? Então, vou passar aí o microfone, então, para o Jairo, nosso presidente. Eni, antes de eu passar para o Jairo, você quer fazer uma fala? Ok, então. Então, nosso presidente da CUT-MG, Jairo Nogueira. Agora sim. Está verdinho agora. Ficar em pé, que aí a gente consegue fazer nos 20 minutos. Sentado, fala mais. Boa tarde, pessoal. Nós estávamos aqui, Cristiano, entre nós conversando, nesse período que a gente ficou aqui um pouquinho esperando o Congresso voltar, de como é que está difícil e complicado fazer análise de conjuntura nesse momento, né? A gente pode fazer uma análise que é uma conversa, bater um papo aqui riquíssimo, sair ali fora e já a conjuntura já alterou bastante coisa, né? Porque o mundo está tão acelerado com essa questão do processo, desse processo tem acontecido, e a gente vive isso de forma mundial, né? Vou tentar um pouco aqui trazer essa questão para a gente poder, entre nós, conversar, porque a análise, na verdade, é um diálogo entre nós, uma conversa, e a gente daqui aprende com vocês também, trazendo informações para que a gente melhore também nas próximas análises que a gente fizer. A nível mundial, gente, está assustador o que está acontecendo, né? A gente está vendo o que está acontecendo na Palestina, e parece na grande imprensa, parece até mesmo na internet, que nada está acontecendo no mundo, nada está acontecendo na Palestina, a própria questão da Ucrânia, e deu uma piorada muito grande na vitória de Trump lá nos Estados Unidos, que trouxe uma animação muito grande para a extrema-direita num processo de alteração mundial, né? Ele já começa o governo com a questão das taxações, fazendo uma disputa mundial sobre isso, tentando fazer a divisão mundial que eles fizeram lá depois da Segunda Guerra Mundial, que estão tentando agora de novo fazer. E essa quantidade de guerras que nós estamos vivenciando aí é um pouco de experimento deles nesse sentido, né? E nessa questão mundial traz um problema muito sério para nós aqui no Brasil. Porque nessa disputa, na divisão que eles querem fazer, vocês veem no sentido lá da própria Ucrânia, né? O Trump entrou na questão da discussão da Ucrânia, querendo dividir o país entre eles e a Rússia, e a China ainda pegando um pedaço. E aqui na América, os americanos, né, os norte-americanos, sempre consideraram isso aqui um quintal, sempre consideraram que a América Latina é deles. Então, nós teremos um sério problema no próximo ano aqui no Brasil, nas eleições, porque eles vão vir pesado muito nesse sentido dessa divisão geopolítica mundial, de tentar de novo, também na visão deles, de recuperar boa parte da América Latina que tem a consonância com o que a extrema-direita norte-americana pensa para se fazer essa disputa mundial que está aí colocada, né, com a entrada da China como um grande fator, a própria Rússia se postando também, a Europa um pouco mais enfraquecida e tentando se reerguer. Então, tem todo esse processo que traz aqui para o Brasil toda essa questão que a gente já vivenciou alguns anos atrás e pode vivenciar de novo em 2026. A disputa vai ser muito grande, a gente está com um governo que conseguiu dar uma interrompida no que a extrema-direita tentou fazer aqui no país, desde o golpe de Dilma lá em 2016, passando pela eleição de Bolsonaro, e eles tinham a certeza da vitória em 2022, fizeram tudo o que fizeram com a certeza que iriam ganhar em 2022, que saíram todos inocentados no processo, mas com a derrota a gente começou, desde a época da transição, né, quando teve a transição
do governo Bolsonaro para o governo Lula, que a gente viu os absurdos, a gente já estava vivendo isso na pele, dos absurdos colocados pela extrema-direita no Brasil, e que está aí sendo noticiado para todo lado do que eles fizeram, tentaram fazer pós-vitória do Lula, e continuam tentando fazer com o Congresso, que é totalmente de direita. Então, para nós, trabalhadores e trabalhadoras, o cenário está um cenário desafiador, de como é que a gente vai se organizar nesse cenário mundial e nesse cenário nacional, para poder garantir os nossos direitos, garantir a qualidade do povo brasileiro e interromper esse ciclo que pode voltar a partir de 2026, né, nesse processo de tentativa da extrema-direita de voltar. E a comunicação pega um ponto muito forte com relação a isso. Eu sei que em vários setores, entre nós, sindicalistas, a gente conversa sobre a deficiência da comunicação da esquerda, né, de como a gente está para trás nessa questão da comunicação, de como a gente fica para trás nas redes sociais. Concordo que a gente tem uma deficiência muito séria, nós, centrais, sempre conversamos sobre isso, como é que a gente consegue melhorar isso. Mas tem um fator, gente, interessante para a gente poder pensar e ver o que significa, por exemplo, a internet, a rede social. No governo Trump, quem está lá, saiu na foto com ele da posse, está no seu governo, são os donos das redes sociais. São os donos do Face, do Instagram, de toda essa gama de rede social, que tem um controle sobre os algoritmos, sobre o que é que vai chegar para a gente, que vai chegar para a grande população. No sentido de convencer aquela grande população de que a verdade está do lado deles, e não do lado, por exemplo, do que a gente posta na rede social, e às vezes nos causa esse desespero de comunicação, porque a gente não consegue ter o mesmo alcance que uma bobagem postada por um influenciador, ou uma bobagem postada por um Nicolas Ferreira, tem um alcance muito maior do que o que a gente consegue postar, mas ali tá, o terreno está preparado para que isso aconteça. Para que isso aconteça. E a gente vai ter muito trabalho enquanto esquerda, enquanto movimento sindical, enquanto classe trabalhadora, nesse momento desse segundo semestre e o início do ano que vem, para as eleições de 2026, no que está colocado na internet, né? O próprio Elon Musk, durante a campanha, durante a própria posse do Trump, ele deixou claro, né, num recado que ele mandou para a Janja, que a gente já fez uma crítica a ele na rede social, que nós perderíamos as eleições aqui ano que vem, nós, da esquerda, e que eles ganhariam a eleição. Então, o que nós vimos desde 2018 para cá, a gente aconteceu nas redes sociais, internet, vai ser pouco do que a gente pode viver e conviver a partir desse período agora, que eles vão tentar de novo estar no poder. Então, esse é um ponto que eu acho que é crucial para que nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós do movimento sindical, se debruce e a gente pensar como que nós vamos conseguir reverter isso, né? Além da nossa participação mais ativa nas bases, e a gente fala muito disso, mas não consegue ainda praticar, nas periferias, onde a gente mora, da conversa com as pessoas ainda, que ainda funciona, por mais que a rede social traga essa questão dessa comunicação em massa, mas aquela conversa, né, aquele bate-papo que dali ainda funciona, né? A atuação do sindicato na base, a gente sabe disso, ainda funciona. Então, a gente precisa repensar como que a gente vai conseguir atuar nesse sentido, para que os nossos companheiros e companheiras, nossos colegas de trabalho, não sejam iludidos por uma questão que vai vir massificante nesse próximo período e que a gente não tenha a surpresa em 2026 da volta da extrema-direita no Brasil e de uma forma muito mais agressiva para cima de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Só lembrando, gente, a perda que nós tivemos, eu estava inclusive lendo o material, Cristina, de vocês, das análises, e é assustador como é que a gente, de 2012 para cá, né, 2016 foi mais forte isso, como é que os sindicatos perderam sindicalização, como é que os sindicatos perderam a sua participação efetiva lá na base. De um processo de criminalização do movimento sindical, de criminalização da organização dos trabalhadores, da retirada do financiamento da questão da organização dos trabalhadores, não foi retirada do patronal, o patronal continua com financiamento e muito alto ainda, e como é que teve essa queda tão vertiginosa de nós, trabalhadores e trabalhadoras, que tivemos esse período de 2016 aí, com a questão da reforma trabalhista, e se elege um presidente em 2018 com o discurso que é melhor você ter empregos do que ter direitos. Isso pega com a população como um todo. Quando a população elege um projeto desse, que é melhor ter emprego do que ter direitos, a gente está vendo o resultado aí na nossa vida concreta. Hoje, quase 52% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão na informalidade.
48% aí está entre 48% e 52% em aplicativos, na uberização, nos aplicativos de comida, nessa informalidade que cria um trabalhador que a gente não sabe qual vai ser o futuro dele, inclusive na sua questão da sua saúde mental e na sua saúde física. Vocês imaginam, gente, um trabalhador que fica 16 horas sentado num carro, todos os dias dirigindo, ou uma trabalhadora, sem um local para refeição, sem um local para ir ao banheiro, e repete essa rotina de novo no outro dia, e faz isso 7 vezes por semana, sem folga. Daqui a 10 anos, como é que vai estar a questão da saúde desse trabalhador, dessa trabalhadora, a sua condição física e sua condição financeira? Que é um trabalhador que está fora de todo o sistema de proteção que nós conquistamos com muita luta, que é o SUS, que tudo que nós conquistamos, enquanto trabalhadores organizados, essa parte da classe trabalhadora está fora disso. E a gente precisa conseguir dialogar com eles também, mesmo com toda a dificuldade que tem, de que é preciso reverter esse processo, porque da forma que está, não vai ter condição nenhuma de sobrevivência da classe trabalhadora aqui no Brasil com esse formato aí colocado. Quando a gente discute de forma muito clara a questão da escala 6.1, por exemplo, né, que é uma escala sacrificante, principalmente para as mulheres, né, se a gente imaginar uma companheira que tem ali filhos na idade escolar, trabalhando numa escala 6.1, folgando numa terça-feira, e os filhos em idade escolar de segunda a sexta, vocês já imaginaram como é que está essa relação familiar? Como é que a companheira consegue fazer esse processo dessa relação com esse sacrifício tão grande de ter que trabalhar todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, e essa mudança se deu lá na reforma trabalhista de 2016, quando transformou o domingo num dia comum. Que a 6.1 sempre, de certa forma, existiu no Brasil. Sempre se trabalhou de segunda a sábado até meio-dia, mas nunca teve essa agressividade tão grande de colocar uma escala como essa, em que o trabalhador e a trabalhadora é forçado a trabalhar sábado e domingo, e a gente discutindo a redução de jornada, discutindo uma discussão sobre a 4.3, por exemplo, e essa discussão está muito longe de quem trabalha em aplicativo ou está na informalidade. Porque, na verdade, quando você conversa com eles, com os companheiros e companheiras que trabalham em aplicativos, eles praticam a escala 7.0. E as companheiras, de novo as mulheres, Valéria, numa conversa que tive com o sindicato que representa as trabalhadoras em aplicativos, em carros de entregas e carro de passageiros, além da questão do assédio, que a mulher sofre muito mais nesse tipo de trabalho, as companheiras estão relatando problemas de rins constantes porque não conseguem urinar. Não tem aquele espaço de onde que eu vou fazer, onde que eu vou. Então, assim, é um processo de sacrifício. E fica nessa jornada porque, às vezes, não consegue uma outra opção, não consegue um outro local para trabalhar melhor do que aquele que ela está no momento. E aí cria-se uma lógica que a gente tem ouvido muito no empresariado, que a nossa juventude, a nossa classe trabalhadora não quer mais trabalhar. Vocês já devem ter ouvido isso, né? A gente não quer mais trabalhar. Eu fui pego de surpresa, fui dar uma entrevista para uma rede de TV, Cristina, e o tema era sobre a 6.1. E a repórter iniciou, e era ao vivo, iniciou o programa me perguntando por que a gente não queria mais trabalhar. Se tinha tanto emprego e a gente não queria trabalhar. Propaganda na McDonald's, oferecendo emprego, né, na Habib's, supermercado BH, cheio de placa querendo contratar e está querendo fechar porque não está conseguindo contratar. Eu falei, mas com essas condições que nós estamos tendo de emprego, com uma escala 6.1, que eu só folgo na terça, para ganhar R$ 1.400 por mês, quem vai querer trabalhar nessas condições? A nossa juventude entra num local desse, fica 2, 3 meses e quer sair mesmo, porque não aguenta. Aquele processo é muito sacrificante para os trabalhadores e trabalhadoras. Ou se melhora essa jornada e melhora o salário, ou não vai ter trabalhador mesmo para poder fazer esse tipo de função aí colocada. E um outro debate que o empresariado faz de forma muito sacana, para a gente ainda na questão da 6.1, beleza, vai acabar a 6.1, mas eu não abro mais aos domingos. Então, a gente que gosta no supermercado aos domingos fazer uma comprinha, na farmácia aos domingos, ou no posto de gasolina abastecer, eu não vou mais abrir aos domingos, beleza? Então, já que os sindicatos querem o fim da 6.1, a gente acaba com a 6.1, mas não abre mais. Aí é uma polêmica idiota que eles fazem, porque setores, eu não me apresentei, meu nome é Jair, eu sou funcionário da CEMIG, estou hoje na CUT, isso também no Sindeletro. Eu estou liberado para atividade sindical, mas eu sou trabalhador da CEMIG de plantão, eu sou eletricista de plantão na CEMIG.
Então, quando a luz da casa de vocês acaba no dia 24 de dezembro, vocês vão ligar para a CEMIG e a gente vai lá atender vocês. Se a luz acabar no carnaval, vocês vão ligar para a CEMIG e nós vamos lá atender vocês. A gente trabalha 24 horas. Uma escala, uma jornada que favorece que a gente consiga trabalhar 24 horas. Qual que é a minha escala de trabalho na CEMIG? É uma escala francesa, que a gente adotou desde a década de 80, em que eu trabalho 6 dias e folgo 4. Aí eu consigo fazer toda essa jornada e consigo fazer minha vida social. Porque com uma escala dessa, eu folgo um fim de semana por mês e mais um domingo. Mas para a CEMIG ter uma escala dessa, ela tem que ter um número de funcionários que consiga fazer essa escala. Então, quando a gente fala de acabar com a 6.1, não é para fechar nada aos domingos, aos sábados. Você pode ter uma escala, e tem várias escalas, que eu dei o exemplo que é só uma, você tem várias escalas, que você pode dar condição para o trabalhador ter uma vida digna, numa jornada igual a escala que eu trabalho na CEMIG, ela é 33 horas semanais, pode ter uma vida digna e, mesmo assim, atender a população de forma correta, e não sacrificando toda a classe trabalhadora. Então, a gente precisa se apropriar desse debate, porque a questão da 6.1 é uma entrada que a gente tem para conversar com as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, inclusive onde que a gente mora. Estou falando aqui da nossa atuação na nossa base, onde a gente está atuando, o sindicato é importante, mas onde que a gente mora, na periferia, também é importante conversar com as pessoas. E ali, quando você vai no supermercado, se alguém não experimentou, experimente para ver, comente com quem está lá no caixa sobre a escala 6.1. Você vê o grau de revolta que aquela pessoa está com esse tipo de escala e a jornada que ela está sendo obrigada a exercer naquele local de trabalho. Pergunta à companheira que está lá na Drogaria Araújo se ela está satisfeita com o tipo de escala que ela está exercendo. Um dia eu fui abastecer aqui na Avenida Antônio Carlos, aqui perto da FMG, perguntei à companheira que estava lá abastecendo se ela estava satisfeita com a escala. Eu abasteci, coloquei a gasolina, paguei, fiquei mais 20 minutos conversando com ela, ela me puxou para um canto para a gente conversar. Mãe de 2 filhos e estava sem condição, estava já desesperada para sair do emprego, porque não aguentava mais aquele tipo de escala que ela estava condicionada a trabalhar. E qual que seria a solução disso? Então, é um debate que a gente consegue fazer com as pessoas sobre esse processo. E para terminar, gente, meu tempo já está acabando, vou tentar trazer um pouco aqui para o estado de Minas Gerais, do que a gente está vivendo aqui de conjuntura com o governo Zema, né? Vocês devem ter visto notícias aí sobre a questão que é o que está agora se noticiando, sobre a questão do Propag, o programa de pagamento pleno da dívida do estado de Minas Gerais. O Zema aderiu ao antigo regime de recuperação fiscal do governo Temer, que passou pelo governo Bolsonaro, teve adesão de poucos estados, foi Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que aderiu e já arrependeram, e o Zema tentou incluir Minas Gerais na questão do regime de recuperação fiscal, porque ele colocava, o regime obrigava o Estado, na sua adesão, na questão de não ter reajuste salarial para o funcionalismo público e vender as suas estatais, privatizar as suas estatais, que é o sonho de consumo do Zema, é o que ele prometeu desde o primeiro mandato e não conseguiu cumprir até agora, nessa disputa de quem vai ser o candidato da direita no ano que vem. O Zema está um pouco para trás de Tarcísio, de Leite lá de Porto Alegre, do Ratinho, porque ele ainda não conseguiu entregar o que ele prometeu, que a extrema-direita tem cobrado dele, que é a venda das estatais e a privatização da educação e da saúde em Minas Gerais. Com a questão, e aí, para fazer adesão ao regime de recuperação fiscal, ele foi na Justiça e conseguiu uma adesão do Supremo, que o autorizou, mesmo sem a Assembleia autorizar, que ele aderisse ao regime de recuperação fiscal. Veio o Propag, que é um programa melhor do que o regime de recuperação fiscal, que ele, na verdade, a proposta é que ele zere a dívida do Estado, no período do acordo do Propag, e coloca a possibilidade de federalização e de entrega de questões do Estado, como empresas, terrenos, para que se abata nessa dívida do Estado e se renegocie o que sobrar. É um debate polêmico, né? Eu, como funcionário da CEMIG, o que nós estamos passando hoje com o Zema, a gente acha que qualquer coisa que vier é melhor do que o que está aí. Porque nós estamos vivendo o caos dentro da empresa. Eu entrei na CEMIG, gente, o governador do estado era Newton Cardoso. Já passei por Newton Cardoso, Eduardo Azeredo, Aécio, Anastasia, Pimentel, mas nada tão ruim, tão devastador quanto o Zema está fazendo na empresa. Está destruindo a empresa.
Está vendendo o patrimônio da empresa antes da questão do Propag, se vai entregar ou não para o governo federal. Está vendendo as usinas, tentando vender a linha de transmissão, é o que gera mais dinheiro para a empresa, para poder, quando for entregar só o osso. E nessa proposta do Zema com relação ao Propag, vocês viram noticiando aí a questão dos terrenos, né, que ele colocou à disposição do governo federal, a maioria terrenos da educação. Ele coloca desde o estadual central, ali na Avenida do Contorno, a prédios da UENG, prédios da Unimontes, inclusive o prédio da cidade administrativa, o Risoleta Neves, aquele hospital aqui para cima, né? Memorial da Afonso Pena, está entregando um tanto de coisa, né? O da CEMIG e da Copasa não entrou, porque foi dividido lá em 12 ou 13 projetos que ele apresentou, a Assembleia conseguiu desmembrar para poder fazer. Para terminar bem rapidinho, para vocês entenderem, CEMIG e Copasa. A CEMIG e Copasa ele já deixou claro, ele quer vender as duas. Que ele já prometeu para alguém essas empresas. Esse alguém vai ganhar essas empresas. Na Assembleia, os deputados dizem que o ganhador da CEMIG já está definido quem é. É o Grupo Santander. Já está certo que é o Santander que vai ganhar a CEMIG. Ele quer, então, vender essas empresas e passa o dinheiro para o governo federal para bater a dívida. A gente pode pensar, por que não passa direto para o governo federal e federaliza? Porque aí ele perde a questão de venda da empresa que ele prometeu para alguém. E ele quer fazer a venda das duas empresas e ainda da Codemig. Então, é um debate que a gente precisa se apropriar dele, inclusive para discutir com a população. Ele apresentou, Cristina, para terminar mesmo, para a gente poder... É uma coisa muito séria, que a CEMIG, Copasa, Gasmig, as empresas estatais aqui de Minas, a Codemig não entra nesse processo. Lá com o Itamar foi criado um processo que dificulta a privatização. São 3/5 dos deputados aprovando, e você tem que ter um referendo popular, que é uma consulta popular. Eles podem autorizar a venda, mas se nossa população falar não vende, não vende. O projeto está lá na Assembleia para retirar o referendo popular. Então, o Zema quer tirar o direito da população mineira de votar numa coisa tão importante para todos nós. Por mais que a pessoa tenha votado no Zema, goste do Zema, esse tipo de debate, a pessoa meio que arrepia, fala, não, peraí, mas isso aí não estava combinado. Me tirar o direito de voto, de decisão, sobre uma empresa igual a CEMIG, igual a Copasa, que faz parte das nossas vidas, isso aí não estava no combinado, no pacote, quando ele pediu para ser reeleito ou eleito no seu primeiro mandato. Também é um processo que a gente precisa se apropriar dele para tentar, de certa forma, diminuir o poder que o Zema está tendo aqui no Estado, de aprovação, para que ele não se torne um provável candidato à presidência da República e nós termos aí o caos de um Zema presidente do Brasil em 2026. Então, é para a gente poder dialogar, conversar muito entre nós sobre isso, sobre toda essa dinâmica, desde internacional, nacional, até chegando em Minas Gerais, para que a gente consiga, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, conversar com nossos colegas, nossos companheiros no bairro, para que a gente consiga, de fato, mudar essa realidade colocada aí. Vou terminando por aqui, gente, porque o tempo já deu, e eu também quero ouvir os outros companheiros e companheiras das centrais, para a gente também ouvir vocês e fazer um bom debate. Obrigado aí pela oportunidade, Cristina. Obrigado pelo convite. A gente vai fazer uma reviravolta aqui na mesa, né? A próxima vai ser a Vanessa Portugal, aí depois o Érico e depois a Valéria. Então, depois da Vanessa, ó, o Érico está sendo o cavalheiro aqui, depois da Vanessa é a Valéria. Vamos lá. Me avisa com 10, depois 5? Isso. Gente, boa tarde para vocês. Bom, eu sou Vanessa, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, ainda não aposentada, embora já devesse, porque já tenho 33 anos de sala de aula no ensino fundamental, já devia terem me deixado sair, mas sou vítima de milhares de reformas, e sou da diretoria do Sindirrede. Bom, gente, eu vou tentar fazer uma avaliação o mais global possível e tentar chegar nas questões específicas. Vejam, nós temos uma análise de que existe realmente uma crise no capitalismo. Essa crise é acentuada em 2008
explode em 2008 e não saiu da crise. Crise do capitalismo, é preciso que, sob o ponto de vista marxista, não significa que o capitalismo está ali na porta para acabar, que ele está explodindo. Crise é quando as grandes corporações, os grandes capitalistas, não conseguem mais aumentar a sua margem de lucro naquilo que é necessário. Quais características das crises? Desestabilidade, guerras, porque a guerra faz aumentar a produção nos países capitalistas centrais, disputa interimperialista, né, e intercapitalista, uma grande empresa engolindo a outra, aumenta a concentração de capital e aumentam os monopólios, e briga entre estados nacionais imperialistas, um engolindo o outro. E o mais clássico e fácil de nós entendermos, avanço sobre os direitos da classe trabalhadora. Aonde se avançam mais? Nos países semicoloniais, subdesenvolvidos, dominados, seja lá o que for. Né, o termo que se use, porque eu não vou discutir isso, porque devem ter termos corretos ou não, cada um na sua discussão. Mas nós estamos vivendo uma situação em que há um avanço sobre os direitos da classe trabalhadora dentro dos países imperialistas, dentro do capitalismo central. Nós não estamos vivendo um problema aqui em Minas Gerais, porque temos um governo de ultradireita do Zema. Não estou dizendo que não faz diferença o governo, tá, gente? Mas não é verdade isso. Gente, nós estamos vendo greves e manifestações e retiradas de direitos na Alemanha e nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Então, não se trata de uma política local. E com o aumento da crise ambiental, a impressão que nós temos é que a disjuntiva barbárie ou socialismo está cada vez mais próxima de nós. Cada vez mais próximas de nós. Pode ser que nós, mais velhos, não sejam na nossa vida útil, mas está colocado que é na vida dos nossos descendentes muito próximos. Muito próximos. Isso nunca esteve tão perto da verdade. Gente, fazemos um recorte para a Palestina. O que acontece na Palestina hoje é similar ou pior do que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Similar ou pior. Tem uma diferença. É no nosso tempo. É no nosso tempo. E é transmitido via televisão. É que a televisão defende. É transmitido via internet. Todos os dias eu acho vídeos de pessoas sendo exterminadas, crianças chorando, a coisa mais terrível do mundo. Tem que dar um tempo de parar de assistir, porque senão não dorme. Vocês viram que o Senado votou por totalidade dos senadores uma moção ou coisa parecida de amizade com o Estado de Israel? Semana passada? Totalidade. Vocês sabem que a Universidade Federal de Minas Gerais tem contratos em vigor com o Estado de Israel? Vocês sabem que o governo brasileiro, dirigido por um presidente que foi a maior liderança operária construída pelo movimento dos trabalhadores desse país, do Partido dos Trabalhadores, mantém relações comerciais com o Estado de Israel? Me digam, para onde vamos se nós não construímos, de fato, um bloco para romper com essa barbárie completa? A nossa avaliação é que nós vamos para a barbárie. Não tem mediação, gente. Não tem, sabe mais ou menos assim? Tem um dique estourando. E aí, ao invés de eu construir uma barreira lá na frente, mais forte, não.
Eu fico aqui, tentando pôr massinha nos buracos. O que vai acontecer? O DIC vai estourar e vai passar por cima de nós. Vai passar por cima de nós. Vamos ver a situação brasileira. Eu preciso falar que o governo Temer e Bolsonaro foi... Desastre é pouco, né? Foi destrutivo para a classe trabalhadora. Tem alguém nesse auditório que não tem plena consciência disso? E que os outros governos para trás, que nós vivemos o efeito da ditadura militar até hoje? Porque não é verdade que também tudo que a gente vive hoje é impacto só desses dois governos, né? Gente, a legislação trabalhista que nós estamos chorando por estar perdendo foi obra de quem? Getúlio Vargas, de um ditador. É óbvio que os governos brasileiros foram destrutivos. A ditadura, o maior deles, porque privatista, corrupta, degenerada e que caçava os direitos democráticos e nosso direito de luta. Mas as alternativas que nós estamos construindo no governo de hoje ajudam o capitalismo a nos atacar ou nos dá proteção? Esse é um diálogo que nós precisamos fazer. Os cortes feitos agora. Tá, gente. Pode dizer, foi culpa do Congresso, uma parte deles. Não, gente. Não. Foi uma opção política do governo federal. E ele vai pagar por essa opção. Ele vai pagar por essa opção. O arcabouço fiscal era uma alternativa ao teto de gastos? Não, sabe por quê? O teto de gastos já estava furado, porque nem Bolsonaro conseguiu cumpri-lo. O governo federal tinha a condição de romper com o teto de gastos e não criar, em acordo com a burguesia, um novo teto de gastos. Que está tendo consequência, gente, consequência na nossa vida. 2,5 bilhões de corte na educação. E nós temos que dizer isso, porque se não formos nós que vamos dizer, é a ultradireita que vai contar a história do jeito dela. E nós temos que contar a história do nosso jeito. O ProPag foi uma alternativa para o regime de recuperação fiscal? Gente, o regime de recuperação fiscal era impossível. Impossível. Os estados, a maioria deles, não tinha como aderir. E o que estava previsto? Enforcar estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nenhuma verba federal. Vocês acham mesmo que é possível isso acontecer? Que algum governo federal se sustenta, se estrangular estados desse tamanho e não passar nenhuma verba? O ProPag é melhor do que o regime de recuperação fiscal? É melhor. Ele tem um problema. Ele não discute as dívidas dos estados. Eu quero discutir se Minas Gerais tem essa dívida com o governo federal. Eu quero a suspensão da dívida. Eu não quero entregar a CEMIG. Claro, tirar a CEMIG da mão do Zema é sempre muito bom. Eu também gostaria muito disso. O problema é que não é que tira da mão do Zema, é que tira do Estado. Então, gente, nós estamos vivendo uma era, vou pegar os 10 minutos para cair aqui, que é uma era de destruição dos serviços públicos, é o fim do estado de bem-estar social e dos resquícios deles, né? E daquilo que a gente conseguiu constituir, fim eu não digo, mas um ataque brutal na Constituição de 88, o que ficou. O fim dos serviços públicos se dá por diversas formas. Terceirização, contrato precário de trabalho. Alguém aqui trabalha na rede estadual de Minas Gerais? De educação? Não, todo mundo é federal, mas às vezes faz dobradinha, né? Professor estadual a gente acha em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem alguém que trabalha de dia e dá aula à noite numa escola do Estado. É o acúmulo. É o acúmulo das jornadas. Gente, o Estado de Minas Gerais já tem há anos mais de 50% de seus professores em contrato precário de trabalho. Isso nunca se resolveu. Contrato precário de trabalho é precário mesmo,
Porque não é temporário, não é CLT e não é estatutário. É nada. É um contrato que não tem regulamentação em lugar nenhum. E passa governo, entra o governo, permanece aí. A terceirização no serviço público, gente, ela não vem pós-reforma trabalhista. Ela amplia pós-reforma trabalhista, ela amplia com a permissão da terceirização do serviço fim, mas ela já era enorme antes. Já era enorme antes. Isso tudo destrói o serviço. E as privatizações, que acontecem de várias formas. Acontece de forma brutal, como fizeram com o metrô, acontece vendendo as empresas, mas acontece via PPP. Acontece via SA, que agora o que o governo está tentando, o Zema está tentando fazer com a FEMIG, não é isso? Passar para a administração, para... Agora, gente, as privatizações é uma característica do gerenciamento do Estado capitalista ou de um ou outro governo? Elas são mais grosseiras em um ou outro governo. Mas ela é uma característica do gerenciamento do Estado capitalista. A lei de PPP que prevalece no Brasil hoje é do Haddad. Foi ele que escreveu. Entende? Bom, a questão ambiental, tem um ato aí domingo, né? Espero que todos nós estejamos lá. E acho importante a ação de solidariedade ao que aconteceu com a Marina. Acho que todos nós temos que ser solidários a ela, independente de qualquer questão. Ponto. É um projeto de um parlamentar do PT e tem ministros do atual governo que apoiam esse projeto. Os ruralistas, eu sei que apoiam. As mineradoras, eu sei que apoiam. O problema é o que está mais próximo de nós no movimento. Quer dizer, tudo é um problema, né? Mas é um problema maior. Bom, e vamos viver uma situação terrível, sob o ponto de vista ambiental. Então, termino por aqui. Termino, ainda tem um tempinho, né? Para mim fazer a conclusão. Estou ficando boa nesse negócio, vou conseguir terminar no meu tempo. Olha só, gente. Não. Eu adoro a Valéria. Adoro tomar um vinho com a Valéria. Olha só, gente. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu acho que se tem uma disjuntiva eleitoral, Bolsonaro versus Lula, isso é uma discussão. O problema, isso é uma discussão, é claro que eu não quero que Bolsonaro volte a ser presidente da República. Eu chamei o voto no Lula, eu, Vanessa, no segundo turno, porque acho que havia chance de endurecimento do regime com Bolsonaro e que seria mais difícil a nossa mobilização. Qual o problema? Se sob o governo Lula eu não posso lutar e me mobilizar porque eu tenho medo da ultradireita, a vantagem que eu tinha a derrotar Bolsonaro se perde. Porque a gente não luta e não se mobiliza. E não se trata de um problema de se mobilizar contra esse ou aquele governo. É um problema de se mobilizar contra todos aqueles ou contra todos os ataques sobre a nossa classe. E nós não podemos ter medo de utilizar os métodos clássicos da nossa luta com medo da ultradireita. Porque nada faz mais a ultradireita crescer do que se nos tirarem das ruas. Nada faz mais a ultradireita crescer do que a lógica privatista de corte de verbas prevalece no país e no Estado. Porque eu quero dizer, Zema privativa e o outro governo não, mas eu não posso dizer isso, porque todos privatizaram. Vê o problema do metrô de Minas Gerais. Zema privatizou e Lula assinou. Isso é ruim para nós. Eu não acho bom, isso é ruim para nós. Ruim para nós. É dinheiro federal
que a empresa do metrô de Minas Gerais está jogando no lixo e ninguém está fiscalizando. Dinheiro federal. Então, eu acho mesmo, gente, nós da Conlutas achamos que nós precisamos construir uma outra alternativa nossa, da classe trabalhadora. O Jair falou uma coisa aqui muito correta. Nós temos que aproveitar o processo de mobilização de uma juventude que tem a ver com o fim da escala 6x1. Nós temos que aproveitar essa mobilização para chamar as pessoas para as ruas. E fazer a experiência a fundo. Não ter medo de chamar os trabalhadores para as ruas. E depois a gente perder o controle. Pode ser que aconteça, e daí? Vejam, nós chamamos uma greve de trabalhadores terceirizados da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Não são servidores públicos. Trabalhador da MGS. Maioria mulheres, que vivem com salário mínimo. Nós conseguimos, gente, colocar mais de metade da categoria na rua. Foi obra nossa, porque nós somos convincentes? Claro que não. É porque tinha uma indisposição e uma indignação, e no momento que a gente chamou, os trabalhadores vieram. Sabe o que me surpreendeu? A pauta central era o fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho. Ficamos sozinhos. Ninguém mais chamou junto. Ninguém mais chamou junto. Teve muita solidariedade, isso eu não vou negar. Solidariedades importantes de todos os movimentos que estão nessa mesa e de outros. Mas ninguém mais chamou outro grupo de trabalhadores para tentar agregar e criar um levante em Belo Horizonte. Era impossível? Não sei, nós não tentamos. Não sei dizer. Mas basta a luta pela redução da jornada de trabalho? Também não basta. Acabou de ser aprovado, está em aprovação no Supremo, a pejotização. E a pejotização nem é pejotização, porque diz que, como vai aprovar, não precisa nem ser a pessoa jurídica. Vai poder ser um contrato direto com o trabalhador. Que aí é o fim de tudo, né? Não precisa flexibilizar mais legislação nenhuma, porque você já pode fazer o contrato direto, sem nenhuma previsão legal. Essas coisas dialogam com os trabalhadores. E nós temos que ser aqueles que chamamos os trabalhadores para a luta e para se rebelar. Porque mais cedo ou mais tarde vai ter uma rebelião. E essa rebelião pode passar por cima de nós, como passou em 2013. Por cima das nossas cabeças. E se não somos nós, aqueles que questionamos esse sistema, aparece um imbecil de ultradireita, falando qualquer bobagem, e é o grande defensor do sistema, e aparece como sendo aquele salvador da pátria. Eu morro de ódio de deixar na mão do Bolsonaro o questionamento ao judiciário brasileiro. Porque esse questionamento é nosso. O judiciário brasileiro é uma porcaria. O Supremo Tribunal Federal não é salvador da pátria. O Supremo Tribunal Federal ataca a classe trabalhadora. E somos nós que temos que dizer isso, que essas instituições, como elas estão aí, não nos servem. Não nos servem. Essa é uma bandeira que tem que ser nossa. Nós não podemos deixar isso. Nós não podemos deixar a ultradireita enganar a classe trabalhadora. Não podemos. Bom, não dá tempo de eu entrar aqui no problema dos sindicatos. Porque eu acho que não é uma crítica a nenhum dos sindicatos que está aqui nessa mesa ou das centrais. Mas diga de passagem, né, gente? 80% dos sindicatos do Brasil não são filiais a centrais nenhuma e fazem todas as merdas que a turma diz que faz. Que sindicato faz mesmo. A verdade é essa, né? Então, esse é um outro problema, que é um problema de resgatar a nossa forma de representação, de tomar dessa institucionalidade capitalista que está aí, porque a representação é nossa. E a gente tem que retomar isso aí. Mas isso é um outro assunto que não dá para desenvolver. E termino
chamando rapidinho, semana de atos, né? Hoje está tendo um ato lá na Assembleia Legislativa, que é contra a entrega da UENG. Amanhã tem um ato às 17 horas na Praça 7 contra os cortes de verba e da educação. Sexta-feira tem um ato importante no Tribunal de Justiça, que é a mediação com relação à ocupação do DOPS, que está ameaçada de despejo. E domingo tem um ato contra a legislação de flexibilização das leis ambientais na Praça da Liberdade, 9 horas. É ato demais, né? Mas, enfim, temos que desdobrar. E termino. Palestina livre do rio ao mar. E pelo fim do Estado de Israel. Isso não pode sair da boca de ninguém que quer lutar pelo bem da humanidade. Obrigada, gente. Vou apertar aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Érico, sou da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, diretor do Sindicato de Saúde de Minas Gerais, e que compõe essa mesa com meus camaradas. É sempre bom falar, depois de gente que já tem uma história de sindicato, meus professores aqui, né? Eu sou dos mais novos sempre nessa turma, né, Jairo? Porque sempre traz muitos elementos que a gente tem uma análise muito, muito comum, geralmente, né? Não diverge tanto. Às vezes, alguma coisinha aqui, outra ali. Né? A percepção sobre a questão do cenário internacional para a gente é claro. Né? As crises do capital elas são cíclicas. Né? E é natural. É natural, não deveria ser. Eles fazem acreditar que não, que isso é uma crise que nós vamos superar. Mas o capitalismo ele vem enfrentando crises cada vez maiores. E, nesse momento, gostei da fala da Vanessa, lembrando da Rosa Luxemburgo, né? Do socialismo ou barbárie, porque, às vezes, a gente imagina que o capitalismo vai direcionar a gente para uma condição melhor, de alguma forma, de melhorar as nossas condições de vida, de reduzir a nossa jornada de trabalho, de melhorar a nossa condição de consumo. Isso até foi verdade em alguns períodos, não é isso? Tiveram alguns períodos de ganho da classe trabalhadora. Mas será que foram por causa do capitalismo ou por causa do enfrentamento que a classe trabalhadora fez dentro do sindicato, nas ruas, elegendo governos progressistas, fazendo a luta cotidiana? Será que foi a nossa mobilização ou se foi a consequência natural do capitalismo? Eu, como sindicalista, tenho certeza que uma das principais geradores de crise no Brasil hoje não é só o capitalismo, não é só o liberalismo. É a falta de capacidade nossa, enquanto sindicatos, enquanto classe trabalhadora, de fazer a luta de classes. Eu tenho dito em vários congressos que a gente perdeu a dimensão da luta de classe. Nós não falamos da luta de classe, mas nós podemos não falar da luta de classe. Mas a burguesia internacional e nacional está fazendo a luta de classes. Vocês podem ter certeza que o Comitê da Burguesia ainda se reúne para discutir como que vai avançar na retirada dos direitos dos trabalhadores no Brasil. Qual que é a pauta que vai para o Congresso para poder aumentar a exploração da relação capital-trabalho. Pode ter certeza que eles estão fazendo a luta deles. Quando o Trump coloca o Musk para dentro do ministério, né, e a única finalidade do ministério dele era qual, gente? Demitir todos os servidores públicos que ele conseguir. Elon Musk, não é isso? Eu falei o quê? Falei outro? Elon Musk, exatamente. Quando ele faz isso, ele está reunindo com quem? Não que o Trump não fosse um burguês também, né? Mas ele reúne com o Zuckerberg, com o Musk, para discutir como avançar nesse novo modelo de capitalismo que eles acreditam. Que tem até agora uns nomes aí que chama, tem um nome que eu gostei que chama tecnofeudalismo. Você já ouviu desse? Tecnofeudalismo é o seguinte: algumas empresas de domínio internacional de dados com muita riqueza, né?
Google, Facebook, né? Eles começam a formar um oligopólio e formar praticamente feudos que controlam, né, o que a gente pensa, o que vai ser vendido, não é isso? Porque não dá para vender mais nada se você não colocar dentro de uma das redes deles, não é isso? Então, eles começam a controlar o comércio, começam a controlar várias coisas. Não estou falando que isso é o de agora, mas isso é um projeto, né? Que, para mim, e eu acredito para os sindicalistas, é um projeto que avança não no socialismo, mas na barbárie. Não é isso? Porque está tudo alinhado com o mesmo projeto. Não é isso? Agora a gente pega a juventude, vai conversar com a juventude, eles têm medo de carteira de trabalho. Não quero. O nosso sonho que era ter uma carteira de trabalho, a gente fala com os nossos filhos, com os nossos primos, com os nossos... Não, nós queremos é fazer alguma coisa no Facebook, vender ali, não ter vínculo, não é isso? Onde foi que a gente perdeu essa noção, né? E dentro desse cenário global aí tem as disputas intraburguesas, como foi colocado, a disputa da China com os Estados Unidos, nesse mundo multipolar, que a gente acredita que pode ser avançado? Pode ser avançado. O BRICS pode avançar, mas depende, né? Nós não queremos uma nova polarização em que um novo império chinês começa a dominar tudo, né, da mesma forma que os Estados Unidos, né? A gente sabe que tem muita divergência, né, porque o crescimento da China não é baseado em estourar bomba, não é tiro, porrada e bomba, não é isso? É sobre negociações comerciais, não é sobre guerras. Então, já é um outro modelo um pouco mais democrático, né? Então, a gente acredita que temos que ter esse olhar, porque o Brasil, ao mesmo tempo que crescia o protofascismo no Brasil, na Europa também estava crescendo. Bolsonaro não era muito diferente do projeto do Trump, então um projeto internacional. Steve Bannon, do lado do Trump, estava negociando como que ia afetar a democracia brasileira. Porque democracia demais para o capitalismo é menos lucro, correto? Não é isso, gente? Se a gente avança nos direitos trabalhistas, a gente aumenta o salário, a gente reduz jornada, a gente diminui o lucro deles. Então, óbvio que eles vão se reunir para poder afetar o quê? A democracia. Porque se tem uma coisa que eu acho errada, é a separação entre política e economia. Para mim, eu sou da política, né? O Marx, né, é sobre a teoria da economia política. Por quê? Porque a economia, o dinheiro, é uma forma de exercer o poder. É a política em si. Então, assim, não tem divergência. A gente tem que olhar para esses dois lados como duas faces de uma mesma moeda e tentar pensar a política e a economia em conjunto, né? E aí vamos entrar um pouco no Brasil. Como é que está meu tempo aí? Beleza. Eu acho assim, o Brasil, nós temos que ter muita clareza, né? Os governos do Lula no passado, nenhum deles avançou num outro modelo de sociedade, correto? Ninguém vai. Nós tivemos avanços, claro, avanços em termos de direitos sociais, né? Bolsa Família. Quem não tinha casa, às vezes comprou. Eu comprei a minha casa Minha Casa Minha Vida. Minha mãe, que era servidora pública, passou a ganhar mais porque o SUS foi valorizado. Então, a gente teve ganhos. Mas não mudou radicalmente o modelo, né? Nós avançamos dentro de um capitalismo brasileiro, nos moldes padrões. Não é isso? Então, nós não tínhamos dúvida no processo de retorno do Lula que não ia, ainda mais num cenário muito pior, né? Tanto que nós, os mais radicais da esquerda, chamaram voto no Lula porque nós tínhamos firmeza que era uma necessidade lutar contra o avanço do fascismo no Brasil. Isso é um elemento que unificou a esquerda. Nós vamos votar junto no Lula contra o fascismo, mas sabendo que quem determina a política no Brasil não é só a presidência. Enquanto o Lula estava sendo eleito, nós estávamos elegendo um Congresso extremamente conservador, que não ia deixar a gente avançar não, a gente realmente fazer um governo que a gente queria. Porque governo progressista, gente, eleger um governo progressista não é só sobre ele estar no poder, é sobre a gente reverter as reformas previdenciárias, a reforma trabalhista, não é isso? Era sobre reverter todo esse processo que começou lá com Temer e Bolsonaro. Reverter as privatizações.
Essa é a pauta nossa. Não adianta a gente eleger os governos se a gente não consegue fazer, porque eles mudam tudo que a gente faz. A gente chega no poder, não é isso? Faz o SUS, aí eles entram no poder e detonam o SUS. Na hora que a gente privatiza tudo, na hora que a gente entra no poder, a gente reestatiza? Não. A esquerda não tem pauta de reestatização, mas a direita sempre tem pauta de privatização. É culpa só de quem está no poder? Não. Porque, infelizmente, a gente, às vezes, consegue votar bem para a presidência, mas não consegue votar bem para o Congresso. Isso é uma crise brasileira. A gente vota no colega do vizinho, para vereador, em algum deputado que foi lá no nosso bairro, foi na nossa igreja, e acaba perdendo a dimensão da macropolítica. Isso é um problema. Elegemos Lula, eu acho que tem avanços, não é isso? A gente tem uma taxa de desemprego das mais baixas desde 2012, isso é muito bom, né? Tem ali o rendimento médio, tem os estudos econômicos que falam que aumentou. Tá, mas qual o tipo de emprego que aumentou no Brasil, gente? Qual o tipo de emprego que aumentou no Brasil? Vocês sabem? São os mais precarizados. Quantos em volta de nós estão uberizados? Uberizados não só porque são professores, eu tenho colegas meus, sou de serviço público da saúde, né, que estão ganhando tão mal no Estado que saem do trabalho já rodando de Uber. Não é isso? Tem um caso na FUNED, inclusive, de um servidor que está ganhando tão mal, e ele mostrou a folha, e ele denunciou isso para o jornal O Tempo, que ele estava ganhando tão mal que ele foi para a prostituição. E assim, eu não duvido que algumas das meninas lá do lugar que eu trabalho também estejam fazendo já esses modelos de prostituição online. Então, assim, a gente olha como é que a classe trabalhadora está indo para um lugar, né, que a gente imaginava que no futuro talvez a gente tivesse mais direitos, mais qualidade de vida, e no final estamos trabalhando mais e ganhando menos. Isso é um elemento central. E o governo tem que ter a capacidade de mudar isso. Nós, do sindicato, eu lembro de falas do Lula na época, porque se a gente não pressiona o governo, ele sofre pressão do centrão e da burguesia, não sofre? Como é que os trabalhadores vão pressionar o governo a ir para a esquerda? Toda vez que o governo é pressionado pela burguesia, ele vai para a direita. Mas e se a gente não está na rua? A gente faz o contraponto? Não faz. E não é para criticar o governo, é para criticar o que a gente acredita, reformas administrativas, por exemplo, não é isso? Esse processo de privatização, na discussão do Propag, por exemplo, eu estava em Brasília ontem, achava importante que dentro do projeto enviado pelo governo nacional, pelo governo federal, tivesse claro que não iria mudar a personalidade jurídica dessas entidades. Porque, assim, eu sei que é ruim perder, sair a CEMIG vai para a União, é ruim. É lógico, nós perdemos um grande ativo, né, um grande arrecadador de grana para Minas Gerais. Mas pior do que isso, ela ser privatizada e a gente perder tudo. Então, assim, os projetos eles vêm como uma proposta não, vamos Propag contra a RRF. Mas aí o Zema vai e transforma a RRF, o Propag, numa RRF 2.0, né, que manda um monte de coisa ali dentro, que descaracteriza o projeto. E aí a gente, que é os sindicalistas, que falou, não, vamos renegociar isso, vamos lutar contra a RRF, vamos fazer o Propag. Aí depois a gente está defendendo um negócio que a gente nem acredita mais. Né? E eu fui para Brasília ontem para tentar discutir isso, e aí eu tenho que defender o indefensável, às vezes. Porque eu sou contra algo tão ruim, contra o RRF, o Bolsonaro, que eu tenho que votar, eu tenho que defender algo que não é bom de verdade também. E eu quero defender o que é bom. Né? E nesse meio termo, a gente não discute os temas centrais da economia brasileira, né? Por exemplo, né, o financiamento da educação. Saiu notícias agora, semana passada, que, né, o financiamento da educação está pior do que nos governos que a gente critica. Como assim? Como assim? Os cortes da educação estão piores. Taxa de juros, que é um tema central da economia brasileira, né? Não reduziu a Selic em nada, está lá 12%, 13% das taxas mais altas, 4%, 5% acima da inflação. Gente, no mundo, você tem inflação, vamos supor que a inflação está lá 3%, a taxa de juros é 6%, é tipo 1 ou 2% a mais do que da inflação.
Aqui no Brasil, a taxa de juros é o mesmo tanto que a taxa de inflação, que não se justifica. Não se justifica, e não se enganem. É esse processo que faz a gente empobrecer. Porque grande parte das famílias, e eu vou falar da minha e de vários, se você compra uma casa, você paga 3. Uma você paga porque é sua, outra você paga para a empreiteira que fez, e a outra você paga para o banco. Essa terceira é para o banco através de taxa de juros. Carro, a mesma coisa. Uma é sua, outra é da fábrica, e a outra é do banco. Esse é o sistema financeiro, como ele opera? Através da taxa de juros, que vai encarecer tudo na nossa vida, sim, mas muito mais, ele encarece os nossos impostos também. Porque a maior parte do que a gente paga em imposto no Brasil é para pagamento de dívida, e a discussão do Propag é sobre isso. Vou entrar já na discussão do Propag. Gente, onde que nasceu a dívida de Minas Gerais? Foi para construir escola? Alguém tem dúvida que foi? Alguém viu alguma? Alguém aqui já viu o governo estadual chegando para o governo federal e falando assim: aqui, me empresta 3 bilhões que eu vou construir um hospital? Alguém já viu isso? Não, geralmente tem um pacto, eles dividem a conta, um dá uma parte, outro a outra, constrói. Mas nunca vi, na história desse país, o governo estadual chegando para o governo federal falando que vou construir uma rede de escolas, me empresta aí tantos bilhões. Nunca aconteceu isso. A dívida nasceu de internalização de dívida dos bancos estaduais. Naquela época, lá atrás, do Benji, lembra? Aquela treta lá, o Estado internalizou uma série de dívidas que cresceram a juros altíssimos, de juros sobre juros sobre juros, e hoje ela chega a 180 bilhões, e o Zema, no governo passado, meio que perdoou essa dívida, porque ela tinha a ver lá com a questão do minério e da Lei Candir, mais de 120 bilhões. Eu estava discutindo aqui com os camaradas. Algum governante tem direito de renunciar a uma dívida de 120 bilhões? Sinceramente, gente, nós temos que discutir isso. Se eu causo um prejuízo para o Estado, eu, servidor público, de 10 mil reais, eu sofro um processo administrativo, sou demitido. O governador pode causar um prejuízo de 100 bilhões, que vai fazer o governo se endividar por mais 30, e a gente acha isso normal. E aí, numa discussão sobre endividamento mineiro, a gente se silencia sobre esse processo, porque ele estava em conluio com quem? Com o Bolsonaro, na época. Não é isso? Estava em conluio ali. E a gente vai achar normal. Eu não acho normal, eu acho que nós temos que colocar isso. Eu tenho acordo com a Vanessa que a gente tem que discutir o Propag, mas nós temos que discutir um novo modelo de financiamento, sim, da dívida estadual, no modelo que discuta a origem da dívida, quem paga a dívida e quem paga a dívida, gente. Nós pagamos a dívida. E para onde vai essa dívida? A dívida vai para quem, gente? Para a União, para ela. Os credores dessa dívida são credores internacionais, de Santander, Bradesco, Itaú. Então, eles que provocam a dívida, nós pagamos a dívida e volta para eles. Olha a loucura, o capitalismo é muito inteligente, né? Eles criam um sistema de endividamento. Por que é importante falar disso, gente? Porque eu, como servidor público, vocês são federais. O que mais afeta os direitos sociais da classe trabalhadora, em termos de educação, saúde, segurança, transporte, é a falta de capacidade do Estado de financiar essas políticas. E por quê? Gente, nós pagamos imposto suficiente para ter SUS 100% gratuito, de qualidade, universal, integral, melhor do que o sistema inglês. Nós temos condição. O SUS duplicando o investimento, sem alterar o nosso imposto, sem ter que pagar essa dívida que a gente não deve, daria tranquilamente. Nós poderíamos duplicar as universidades no Brasil e todo o sistema educacional desse país sem mexer na tributação, sem vocês pagarem um centavo a mais, se a gente só mexesse na questão da dívida pública e da taxa de juros. Mas por que a gente não faz esse debate? É um debate interditado, né, inclusive entre a gente, né, parece que foi superado, não foi superado, e isso afeta todas as políticas públicas hoje no país. E aí, eu acho que, para finalizar, usar meus últimos 2 minutos, é central hoje que a gente discuta essa questão do 6x1, viu, Jairo?
não é só sobre... É porque muitas vezes falam assim, eu sou servidor público. Tal. Gente, até pouco tempo atrás, na saúde, a gente estava discutindo a redução da jornada de 40 para 30 horas. Nós estávamos discutindo um avanço. Interdita o debate. Se você tem um processo de retrocesso tão grande, que se naturaliza, e as pessoas acham natural a 6x1, daqui a pouco vai virar 7x0. Como não abre concurso público, as contratações no Estado também vão ser 6x1 daqui a pouco. Entende? A gente está ali, às vezes, confortável. Não, minha jornada é 40 horas, está tranquilo e tudo mais. Mas e os nossos filhos? E as gerações futuras? A gente tem que preocupar com isso, porque isso é a economia brasileira, é o futuro. E é isso que está sendo debatido hoje. Nós estamos discutindo 6x1, o fim da 6x1, porque nós queremos, né, debater que nós não queremos só dinheiro, nós queremos inteiro, nós não queremos pela metade, nós queremos prazer, nós queremos arte, nós queremos direito a viver. Né? E aí, já para finalizar, é por isso que eu acho que assim, vamos ter essa consciência. Eu estou entre os professores aqui, né? Sempre é bom debater com os professores, que nós não podemos retroceder, e, para isso, nós temos que derrotar o governo Zema, fora Zema, e Bolsonaro nunca mais, sem anistia. Obrigado. Boa tarde, gente. Vamos acordar agora um pouquinho, mas não precisa levantar, fazer ginástica, não, só acordar mesmo. E dizer que eu penso que estarmos reunidos, vocês estarão durante 3 dias, não é isso, Cristina? Discutindo o que fazer, né? Quais são as nossas tarefas, nessa conjuntura que os meus colegas já colocaram, já demonstra um grupo de trabalhadores e trabalhadoras com compromisso com a alteração da sociedade. E quero parabenizar o Sindifes e todas as entidades que estão fazendo essa discussão, que toparam fazer esse congresso. Os que me antecederam, né, disseram sobre a conjuntura internacional, é isso mesmo, nós não temos divergência. Aqui está a CUT, CTB, com lutas, intersindical, nós somos centrais, estamos em centrais diferentes, mas temos divergências em alguns pontos, mas temos também convergências, e é isso que nos unifica nas nossas convergências. Fazemos muita luta junto pelo Fora Bolsonaro, inclusive. E eu acho que a análise de conjuntura, ela tem como ponto, né, tem como consequência as nossas ações para enfrentar e transformar a conjuntura que nós estamos analisando. Eu acho que no ponto de vista internacional e nacional, eu acho que o nosso maior desafio, não sei se só hoje, mas provavelmente para os próximos anos, é enfrentar e derrotar essa extrema-direita. Né? Já foi dito a vitória do Trump e o resultado das eleições na Alemanha. O segundo partido mais votado é o partido nazista, né? E nós não podemos esquecer que a Alemanha é o berço do nazismo. Então, nós não estamos longe de termos aí o que a conjuntura internacional nos afeta, porque nós não somos uma ilha. Né? E esse é um dos nossos maiores desafios, incluindo o movimento sindical, não só do Brasil, mas dos países da América Latina, porque se nós temos nos Estados Unidos, na Alemanha, aqui pertinho de nós temos o caso do Milei, que está acabando com a Argentina, orientado por 2 cachorros, né?
braço direito do Trump, e que vai deixar os nossos vizinhos, né, numa situação muito ruim. Haja vista os movimentos que estão acontecendo lá de resistência, em especial com relação aos aposentados. E essa nova ordem mundial que está se consolidando, né, ela é muito importante para nós. E essa ofensiva do Trump, para tentar reverter, né, a base da imposição, achar que é o dono mesmo, e aí impõe sanções, impõe taxas, né, depois tem que recuar, mas é esse o caminho desses autoritários e que são da extrema-direita. Inclusive, isso tudo, infelizmente, todo esse cenário de grande ofensiva contra a classe trabalhadora. É isso que eles fazem, né, no mundo todo. A extrema-direita e os capitalistas, como já foi dito, lucram quando nos exploram cada vez mais. E isso tudo, infelizmente, com uma grave crise aí, uma crise climática que tem sido cada vez mais, vou trocar, cada vez que a gente tem cada vez menos esperança na solução, né, nos moldes que nós temos aí. E esses por que eles dialogam e conseguem tantos votos? Por que essa extrema-direita avança e esse negacionismo avança? Nós entendemos que eles têm um grande aliado, que são as fake news. E essas fake news, que agita com o fantasma do anticomunismo, parece o último refúgio aí, capitalista que eles buscam e se amarram e se apegam a essa estrutura que eles organizaram. Vocês também, os que me antecederam, também disseram disso. E é importante a gente entender como a tecnologia e o avanço da tecnologia impacta, inclusive, na crise, no agravamento da crise climática, porque são gastos milhões de litros de água para resfriar os grandes espaços das Big Techs, né? E aqui no Brasil, foi isso que aconteceu através da eleição do Jair Bolsonaro e não acabou, né, pessoal? Vocês estão vendo o ataque ao movimento sindical rural, né, com essa questão da fraude do INSS e uma postagem do deputado federal por Minas Gerais, mais votado do país, infelizmente, teve mais de 200 milhões de visualizações. Uma postagem mentirosa. E por que isso? Porque esse pessoal vem com uma máscara revolucionária, uma máscara antissistema, e o povo acredita porque o povo não suporta o sistema capitalista mais. E é o que a Vanessa traz. Ou nós superamos o capitalismo, ou vamos chegar na barbárie através da extrema-direita. Então, por isso, eu penso que essa uma das questões que está na nossa pauta, que precisa estar na nossa pauta, é a questão da regulamentação das redes sociais no Brasil.
e aqui eu falo com trabalhadores e trabalhadoras, que pegam e que veem inteligência artificial, eu fico encabulada de ver inteligência artificial, a perfeição daquilo. Pensa uma pessoa que não tem acesso a como aquilo funciona e nem que é inteligência artificial, acredita mesmo. Por isso eles chegam com muita tranquilidade com as fake news nos espaços mais pobres, nos espaços de menos formação e nos espaços de menos informação correta. E isso tudo, né, Vanessa também traz o fato da consequência dessa crise do capitalismo e dessa ofensiva da extrema-direita no que diz respeito às guerras. E eu já trago aqui uma proposta, né, para esse congresso, que é reiterar a nossa solidariedade ao povo e ao governo cubano, que, bem como a luta contra esse bloqueio criminoso dos Estados Unidos, e precisamos reafirmar igualmente o nosso apoio à heróica resistência do povo palestino. Nós precisamos que esse congresso também tire isso como pauta, e a punição do Estado terrorista de Israel. E aqui no Brasil, pessoal, por isso tudo que a gente passou, né, que também já foi dito, eu acho que nós estamos ainda no momento de reconstrução. Vocês, assim como nós, temos muitas críticas. Muitas críticas porque nós temos pressa. Nós temos pressa de uma vida melhor, não só para nós. E nós temos... o povo brasileiro elegeu um novo projeto de governo na esperança de uma vida melhor imediata. Mas se a gente pega o que era 22 e onde estamos hoje, nós precisamos entender e fazer as críticas, mas precisamos entender quais foram os avanços que já tivemos. Nenhum de nós aqui estava na extrema pobreza. Então, nenhum de nós saiu desse lugar. Mas quem estava na extrema pobreza e saiu, esse governo faz grande diferença. Grande diferença. Através dos programas sociais. E é isso que também o Jairo disse. Nós estamos vendo geração de empregos. Mas que empregos são esses? São empregos precários, porque o grande empresariado ele está novamente tentando boicotar para que esse projeto vá para frente e avance em 2026. Então, quando nós, e vocês devem ter acompanhado, o Jairo disse um pouco disso, nós tiveram um feirão aí de empregos, 10 mil empregos. Não foram mais que 1.500 vagas ocupadas. Por quê? Porque as pessoas querem sobreviver hoje de uma forma melhor. Então, não precisa ser CLT, gastar 10 horas ou 12 horas do seu dia, 2 no transporte, 8 atrás de um caixa de supermercado, 2 para voltar para casa, não poder levantar para ir ao banheiro, para ganhar R$ 1.400, R$ 1.500. As pessoas não querem isso. Então, uma luta nossa também é pela valorização do salário mínimo. Pela valorização real do salário mínimo. Essa também é uma tarefa nossa enquanto movimento social, enquanto movimento sindical. Agora, o governo acena para isso? Acena. Tem o Nova Indústria Brasil, NIB, que passa por esta entidade. Dentro do programa da Nova Indústria Brasil, é geração de empregos e
abertura de empresas que tira o Brasil do lugar de dependência que a gente estava, em especial no que diz respeito à área da saúde, em que a gente esteve lá em 2020, quando teve a pandemia, e a gente não tinha máscara e nem indústria para fabricar máscara. Mas aqui em Minas Gerais, nós temos um grande atravancador, que é o governo Zema, porque o governo estadual precisa dialogar com o governo federal para trazer as empresas para o Estado. As cidades precisam buscar também. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu estou falando com funcionário público. E o grande ponto nosso é o que já foi dito aqui, a reforma trabalhista nos trouxe a possibilidade de terceirização, inclusive das atividades fins. E nós estamos aqui com um governo em Minas Gerais que o mote final é privatizar tudo. Terceirizar sucateia os trabalhadores e trabalhadoras. Privatizar sucateia o povo brasileiro como um todo. Ou vocês acham que privatizando a Copasa, quem mora lá nos grandes rincões vai ter água encanada? Ou vocês acham que privatizando a CEMIG, o povo vai ter acesso à luz? Uma empresa que prevê renda, vai levar lá para quê? Se lá o povo é pobre e não vai gastar, não tem previsão de lucro para ela, um investimento. E aí, pessoal, nós precisamos fazer esse debate, porque a privatização passa pela desqualificação do funcionário público. A privatização é justificada porque os servidores públicos, e eu também sou, tá, pessoal? Sou aposentada, mas sou servidora pública. Porque os servidores públicos são privilegiados. Esse debate está na nossa mão. Nós temos acesso ao povo. Nós precisamos dizer para eles essas coisas. Porque não é verdade, e o Érico lembrou isso, os projetos de governo podem em algum momento, se identificar, mas a questão da democracia é muito importante para nós. E se nós não fizermos esse debate da diferença de governo, da diferença de projeto com o povo, em 2026 nós vamos estar lascados. Lascado. Por quê? Porque o Congresso hoje ainda vive com o que aconteceu no tempo do Bolsonaro, com as emendas impositivas. Cada deputado que está lá tem milhões de emendas. Ou seja, qual é a possibilidade de nós fazermos alteração naquele cenário? Por isso, nós precisamos mobilizar e conversar com o povo. Aí a Vanessa diz, nós estamos com medo? Não. A reforma trabalhista cortou as pernas dos sindicatos. E isso cortou o sangue. A geração de emprego precário não dá representação. Nós estamos representando quem? O informal. E cortou, eu falo que cortou o sangue, porque cortou a representatividade, acabou com a representatividade, em especial no serviço privado, e cortou o oxigênio, que é a questão do financiamento. Eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Nenhum de nós vive sem dinheiro. Fazer luta custa caro. No governo Bolsonaro, cada vez que a gente ia para a rua, era R$50 mil. Não era? R$50 mil. Cada vez que íamos para a rua. Nós ainda tínhamos no cofre um resto do dinheiro que tinha de 2017, que foi a última vez que veio dinheiro para as centrais. Então, gente, projeto é calculado. A reforma trabalhista veio para que o povo brasileiro não tivesse representatividade nem luta. Não é só a questão do emprego. É não
se movimentar para sair desse lugar. E nós temos, Vanessa também tocou nisso, né? Que é a questão do judiciário, que não está do lado. Acho que nunca esteve, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu vou contar bem rapidinho. Eu sou presidenta do Sindicato dos Professores da Escola Particular, do Simpro. Depois de 9 rodadas de negociação, em que o patronal oferece para nós 5,2, que é o INPC, 5,2, dividido de 2 vezes, e propõe retirada de direito, nós pedimos uma mediação no tribunal. O que o desembargador falou? Ainda está muito precoce essa vinda aqui. Acho que vocês podem voltar e conversar mais. Se não der, vocês voltam. Gente, é muito confortável ficar atrás daquela mesa, ganhando aquele salário de quase 40 mil reais, e falar para o sindicato de trabalhador que o patronal está de lá com a faca no nosso pescoço. Hã? Tinha 40 mil para mim, é muito dinheiro, uai. Eu sei, mas para mim os 40 já estava bom. Para mim os 40 já estava bom. E os nossos colegas que ganham contra-cheque zerado? É isso. Então, pessoal, nós não podemos contar com o judiciário. E aí, qual é a nossa tarefa final, além dessas que eu já dei? Que vocês viram que eu vim trazer tarefa, né? Nós precisamos trabalhar, vocês sendo funcionários públicos, nós lutamos pelo povo brasileiro. E nós precisamos abraçar o plebiscito que vai mostrar para o povo brasileiro a importância do fim da jornada 6x1. Por quê? Porque a redução da jornada de trabalho sem redução de salário gera emprego de qualidade. É isso. Nós vamos retirar o povo, nós vamos reduzir a carga horária do trabalhador e vamos gerar emprego para substituir aqueles outros que tiveram a sua carga horária reduzida. Essa é uma questão importante da gente discutir. A redução, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais é a taxação das grandes fortunas. Nós precisamos dizer para o povo que, enquanto a gente paga um imposto de renda, porque ganhamos 30 mil reais por ano, a gente já começa a pagar. Quem tem um iate de 1 milhão, não paga nada por aquilo. Nós precisamos dizer. Então, assunto a gente tem, tarefa a gente tem, e nós temos hoje um espaço para poder discutir, nos organizar. Eu conto com vocês, contem com a CTB para a gente fazer uma grande luta e sair, tirar o povo brasileiro desse lugar, avançar e pressionar o governo para baixar juros e para fazer mais concurso, investir no serviço público, porque é disso que nós precisamos. Beijo para vocês. Então, pessoal, nós vamos abrir aqui também para quem quiser fazer o debate com os nossos representantes aqui da Central, mas eu quero a Eni está fazendo a inscrição. Eu quero colocar aqui algo que eu acredito que é importante e não foi tocado por ninguém aqui das centrais, que é hoje o BRICS, que é extremamente importante, mas que a mídia não faz esse debate em relação ao BRICS. E toda a guerra comercial que nós vimos aí com o Trump e o Xi Jinping, né, lá o presidente da China,
tem muito a ver com o BRICS. Os Estados Unidos colocou uma guerra comercial que ele não conseguiu sustentar. A China colocou os Estados Unidos de joelho e ele teve que voltar atrás em muitas coisas. Porque fazer a taxação para fora, ele esqueceu que toda a taxação para fora atingiria o mercado interno dos Estados Unidos, né? E esse é um ponto extremamente importante, porque o BRICS ele tem tentado fazer uma alternativa contra a dolarização do mercado. Hoje, o BRICS tem feito investimento em infraestrutura nos países que são chamados do Sul Global, e é importante as pessoas terem em mente, pesquisar, e os maiores países com o maior número de população está dentro do BRICS. E quando a China conseguiu fazer esse embate com os Estados Unidos, a China não estava sozinha. A China estava com o BRICS para poder fazer essa sustentação. Então, é importante a mídia, né, que a gente tem aí, golpista, e a gente tem visto aí que a mídia já colocou qual é o candidato da direita que ela quer, e aí a Globo, principalmente, tem trazido aí o governador de São Paulo como sendo, né, esse cara da direita para poder emplacar para a eleição do ano que vem, né? Mas é importante a gente conhecer o papel que o Brasil está fazendo junto ao BRICS. Porque, como eu disse aqui, a dolarização do mercado faz com que os nossos produtos lá fora sejam mais baratos para eles do que aquilo que a gente está comprando aqui dentro, né? Exatamente. Qual que é a ideia em relação ao mercado internacional do BRICS? Que cada país possa fazer negociação com a sua própria moeda e não fazer negociação com o dólar. Tem uma plataforma, né, internacional que pega aí as moedas, que é o tal do SWIFT, né? O Fernando é que me ajuda aí nessa fala. O SWIFT é a plataforma na qual os países colocam lá quais são as suas importações ou exportações, só que é um sistema que não dá transparência para tudo aquilo que passa ali dentro da plataforma. E o que é que o BRICS está fazendo? Eles estão apostando numa outra plataforma que chama blockchain, né? É isso? Blockchain. Eu olho para o Fernando, que é ele que... Então, o que acontece? Essa nova plataforma, ela é mais transparente. Tudo aquilo que é comercializado no mercado internacional, tanto na importação como na exportação, vai ficar gravado ali, sem que possa ser mexido, e todos os países vão ter ali quais são as transações que estão sendo feitas. Então, é importante a gente saber, né, que o BRICS hoje, e aí o BRICS também é importante, ele não faz a discussão se o país é capitalista, se ele é socialista ou se ele é neoliberal. A discussão deles é que há necessidade de tirar a população da pobreza, há necessidade de investir em infraestrutura, água, luz, esgoto, moradia, né? E aí, vou colocar aqui um outro ponto para a gente poder passar, né, para quem já se inscreveu, que é importante. E aí, já me colocando aqui, que eu sou contra a guerra que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, mas quando a gente pega tecnicamente, não politicamente, nem moralmente e eticamente, porque está errado a guerra acaba atingindo quem? Nós, mulheres, crianças e os mais velhos.
né, com a invasão, com outras coisas que acontecem no país. Mas por que que a Rússia, até hoje, está conseguindo ainda permanecer, mesmo com todos os bloqueios feitos pelos Estados Unidos e pela Europa? Porque ele está dentro do BRICS. O BRICS conseguiu segurar a infraestrutura de todos os países. E aí, para findar a minha fala, a gente não pode esquecer, quem é que está na presidência do Banco do BRICS? A Dilma. A Dilma teve um mandato, o próximo mandato seria da Rússia. O que a Rússia fez? Abriu mão para que a Dilma continuasse como presidenta do BRICS. E os maiores investimentos que foram feitos na área de infraestrutura saiu do financiamento do BRICS para todos os países que estão no sul global. Você pega aqui a América Latina, pega a Ásia, a Índia, todo mundo ali que era chamado de países de terceiro mundo, que hoje fazem 52% de toda a população mundial desses países que aderiram ao BRICS, e hoje, em matéria de grana, de orçamento, é 35% maior do que o G7 e o G20, em matéria de mercado. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque a gente não vai ver isso na mídia. Sabe por quê? Se sair na mídia, vai mostrar que o Brasil não está do jeito que eles estão tentando mostrar que está. Não é?